Sou grata a Deus por estar aqui nessa noite e por podermos agradecer ao Senhor pela graça de estarmos aqui, pela vida que o Senhor nos deu, pela vida do nosso pastor, da nossa igreja. Somos gratos a Deus. E eu também, como todos os irmãos, cada um de nós que estamos aqui, sou grata a Deus pela vida, porque os irmãos sabem que há 8 anos eu descobri uma doença rara nos pulmões. É uma doença muito séria. E quem encontrava comigo dizia, cuidado com esse vírus. E eu me cuidava da maneira que eu podia, o máximo. Quase não saio de casa. Parei de pregar. Mas Jesus é o dono da vida. E eu quero dizer a você que eu passei, e ele pode ter passado por algum lugar, mas pelos meus pulmões ele não passou. Porque Deus, Ele é fiel. Ele é o dono da minha vida, o dono da sua vida. E eu sou grata a Deus, porque se estamos aqui, há um propósito de Deus em nós. Amém? Então, somos gratos ao Senhor pela vida e pela graça de estarmos aqui nessa noite. Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu quero dividir com a igreja aqui no livro de Êxodo, capítulo 2. Deus, a partir do versículo 2. Êxodo, capítulo 2, versículos 2 e 3. Quem encontrou diz amém. Que nos diz assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero dividir com a igreja aqui nessa noite. Confesso que não é fácil estar aqui e pregar, é algo muito difícil, mas o Senhor, Ele tem nos ajudado. Amados, nós servimos a um Deus que é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que Israel estava no Egito, entrou apenas 70 pessoas. A Bíblia diz que eram 70 almas. E aquele povo cresceu, se multiplicou de uma forma muito grande. A palavra de Deus, quando fala de Israel no Egito e do seu crescimento, vai dizer que foi um povo que aumentou, frutificou e multiplicou. Cresceram, multiplicaram, aumentaram, frutificaram. O que eu entendo com isso? Nada ficou por fazer. Deus fez tudo. Está tudo feito no Egito. Deus fez algo tão grande na vida do seu povo, que quando um faraó que não conhecia José começa a observar, ele vê que aquele povo enriquece, ele vê que aquele povo cresce, ele vê que nada pode deter o crescimento desse povo. E o que ele começa a pensar? Eu vou ter que parar esse crescimento, porque pode ser que eles formem o exército e tomem o trono do Egito. Eu tenho que parar. E a palavra de Deus diz que quanto mais ele afligia o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia e se multiplicava. Quanto mais ele se levantava contra o povo de Deus, não adiantava. Por quê? Porque o crescimento que Deus dá, ninguém pode parar. A obra que Deus começa, ninguém pode embargar. E eu quero dizer a você, o Deus que começou, Ele vai terminar, porque Ele é fiel, poderoso
zeloso e não deixa nada por fazer. E observando a palavra de Deus, eu achei interessante. O pastor Daniel sabe mais que eu, que a palavra diz assim: frutificaram, aumentaram e multiplicaram. Pretérito perfeito, nada ficou por fazer. Ação acabada. Fez. Se você está inquieto, eu quero dizer a você que Deus trabalha na medida certa. Que Deus faz coisas que não deixa por fazer. Não vai ficar uma telha fora do lugar. Não vai ficar uma viga fora do lugar. Não vai ficar obra embargada. Deus está dizendo: não vai ficar por fazer, porque o que eu comecei, eu vou terminar. Aleluia. E eles cresceram. E Faraó se levanta e diz: eu vou aumentar o jugo. E agora eu vou escravizar. E o povo de Deus começa a trabalhar na dura servidão, levantando o muro, construindo pirâmides. Tudo que era de mais pesado, tudo que era de mais terrível, Faraó coloca para o povo, subjugando o povo. Já que agora eles crescem, eu vou subjugar. E a palavra diz que eles construíram uma das maiores cidades egípcias, foram os escravos hebreus. Era um contexto de perseguição. Não adiantava, o povo estava trabalhando de uma forma terrível. E ele acha pouco. Por quê? Porque ouviu falar que nasceria um que tiraria o povo da escravidão. E ele pensou: se vai tirar o povo da escravidão, vai sentar no meu trono. E antes que esse projeto seja executado, pode assinar o decreto: nascendo o menino, pode matar. Chama as parteiras hebreias. As hebreias chegam e ele dá uma ordem. Quem era para dar vida, ele diz: pode matar. Mate os meninos. Eu não quero que nada se levante contra mim. E a Bíblia diz que elas jamais fizeram isso. Elas chegaram para o rei e disseram: não adianta. As mulheres hebreias, elas são rápidas. Quando eu chego, o menino já tem nascido. Não tem jeito. E foi nesse contexto que uma mulher da tribo de Levi, por nome de Joquebede, gera um filho. Era um contexto difícil. E tem coisas que Deus faz frutificar em pedregulhos, em lugares áridos, em contextos difíceis. Por quê? Porque Joquebede não estava gerando qualquer coisa. Joquebede estava gerando o libertador do povo de Israel. Joquebede estava falando de um homem que, quando a Bíblia fala dela, diz: ei, não houve profeta como Moisés, porque não houve intermediário entre ele e Deus. Quando Deus queria falar, rosto a rosto. E ela gera onde? Em um lugar difícil, em um momento de dor, em um momento de perseguição. Quem sabe o que Deus está gerando em você, você não esteja entendendo. Em um momento de dor, em um momento difícil, em um momento de luta. E a palavra diz que ela teve o filho e ainda escondeu Moisés durante 3 meses. O menino nasceu bonito, era um príncipe. Por quê? Você acha que para chamar a atenção da filha de Faraó seria qualquer coisa? 3 meses. Joquebede não tem mais saída. Diz: agora, ou eu tenho que fazer alguma coisa. Se Faraó pegar o menino, mata a minha casa, mata o menino, não vai escapar ninguém. Eu não tenho saída. Sabe o que eu gosto de Deus? É que quando Deus quer dar sabedoria, entendimento ao servo dele, à serva dele, ele dá. E o que Joquebede faz? Ela pega algas marinhas, faz um cesto e coloca o menino dentro e diz:
coloque ele na margem do rio. Por quê? Porque Deus, que a partir daquele momento, tomaria conta daquela situação. Dentro do Nilo tinha crocodilo, tinha cobra, tinha toda a espécie do que você imaginar. Mas quando Deus entra com providência, quando Deus decide guardar alguém, velar pela vida de alguém, não tem vento, não tem correnteza, não tem crocodilo. Deus, ele está na direção do Nilo, tomando conta e guardando o que é seu. Ela coloca o menino e diz: Miriam, olha de longe. Observa de longe. E a palavra diz que vai descendo. Canção e louvor canta um hino que diz assim: vai descendo o rio bem devagarzinho. Deus está no comando daquele barquinho. A correnteza vai levando. Vai ter dia da sua vida que não vai ter jeito. Você vai ter que entregar Moisés. Você vai ter que confiar em Deus. Você vai ter que dizer: Deus, eu não posso mais segurar Moisés. Eu não posso mais deter debaixo das minhas asas. Eu não posso mais guardar como mãe. Mas eu estou preparando um lugar para ele. E agora eu vou jogar nas tuas mãos. Eu vou jogar na tua providência. Eu vou entregar. Eu não estou entregando ao Nilo. Eu estou entregando a Deus. O que é teu não está entregue a qualquer um. O que é teu não está jogado ao vento. O que é teu, a providência do Deus eterno, que vela sobre a sua palavra para cumprir, está cuidando. E hoje tem livramento para alguém. Haverá um tempo da sua vida, quem sabe esse tempo chegou. Você cuidou tanto, você velou tanto, mas agora não dá mais. Você tem que entregar. Colocar dentro de um cesto. Colocar às margens. Parece até que não tem mais jeito, porque já basta o contexto de perseguição. Joquebede, ela não gera em um momento em que ela podia se sentar numa rede e dizer: agora a paz não, é em tempo de guerra. Por quê? Porque havia um projeto de libertação muito grande. E coisas grandes são entregues em tempos difíceis. Escute o que Deus está falando nessa noite. Coisas grandes são entregues em tempos difíceis. Não reclama, não murmura, só agradece. Sabe por quê? No comando do rio está a mão de Jeová. No comando do rio está as mãos do Deus Todo-Poderoso, dizendo: eu sou providência e eu estou cuidando do que é teu. É a sabedoria que Deus deu a Joquebede, tão tremenda. Sabe por quê? Porque quando Deus quer, Ele dá saída em tempo de angústia. Não sei se você já passou por isso, de passar uma angústia muito grande e dizer: Deus, o que é que eu vou fazer? O Espírito de Deus bradar dentro de você e dizer: faça assim e assim. Assim foi com Joquebede. Ela prepara tudo, coloca dentro do rio e não está entregue ao Nilo. Está entregue a quem? A Deus. O diabo pode até dizer que o que é teu não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo: tem. Porque eu cuido de filho de crente. Eu ainda liberto. Eu ainda trabalho. Eu ainda sou livramento. Deus ainda trabalha de uma forma muito grande. O que é teu não está jogado ao vento. O que é teu, a mão de Deus tem alcançado, tem cuidado. E eu quero dizer que a sua oração Ele está ouvindo. Enquanto você está às margens do rio, Deus está cuidando do que é teu. Deus está velando do que é teu e está dando livramento. No dia de hoje há livramento para muitos,
quer, Ele faz. Direcionamento. Joquebede recebe de Deus direcionamento. E Deus, quando quer, Ele dá a direção certa. Deus vai lhe dar a direção. Você vai fazer. E pode contar com a providência de Deus. Você não tem nada, mas o que você tem é suficiente para Deus fazer milagre. Ela coloca ele dentro de um cesto e diz: Deus, agora eu entendo que ela entrega a Deus. Eu entendo que ela coloca nas mãos de Deus. E quando colocamos, o que Deus faz? Cuida. Cuida. Não havia muito o que fazer. A única coisa que ela podia fazer agora era entregar a Deus. Direcionamento, sabedoria, entendimento. Aquela ação que Deus lhe dá na hora de angústia. A palavra de Deus diz que quando Seba toca a trombeta e diz: nós não pertencemos mais a Israel. Benjamim não ficará mais com Davi. Nós não somos da casa de Davi. Escute uma coisa. Na casa de Benjamim havia um ranço contra o rei. E aquele ranço ele explode em uma hora oportuna. Ele toca a trombeta quando Absalão havia se levantado contra Davi. E Davi ainda está voltando para o trono. Ele troca a trombeta. E alguém chega para o rei e diz: ei, Seba tocou a trombeta contra ti e fez uma grande rebelião. E correu. Aí o que Davi diz? A Joabe, a Amasa, vá atrás dele. E acabe com isso. Ele vai. E ele soube que ele entrou em uma cidade chamada Abel-Bet-Maaca. Mas Deus, quando quer dar sabedoria a alguém, Ele dá na hora da angústia. Aqueles homens chegam com o exército e a palavra diz que Joabe levantou uma tranqueira para derrubar o muro da cidade e pegar Seba a todo custo. O que é que Deus faz? A narrativa bíblica é que uma mulher sábia, uma mulher inteligente, direcionada, se levanta por cima do muro e diz: ei, cadê Joabe? Quem é Joabe? Ela não conhecia. Joabe disse: sou eu. E no meu entender, nas minhas palavras, ela diz assim: antigamente se respeitava essa cidade. É uma cidade sábia, uma cidade conselheira. E você, Joabe, quer destruir a herança de Deus? Joabe diz: longe de mim fazer isso. Qual é o problema? O problema é que um homem de Benjamim chamado Seba entrou aí dentro. E nós queremos acabar com isso. Ela disse: o problema é esse. Amanhã, a cabeça de Seba será jogada pelo muro. E a palavra de Deus vai dizer uma palavra linda. E essa mulher, na sua sabedoria, poder de persuasão, entra dentro da cidade e no outro dia a cabeça de Seba foi jogada no muro. E a palavra diz que o exército se retirou do muro da cidade e houve paz em Abel-Bet-Maaca. Por quê? Porque quando Deus quer dar livramento em tempo de angústia, através de uma direção, Ele é Deus para dar. Quem sabe você entrou aqui precisando de uma direção de Deus, precisando de uma providência de Deus. E a palavra de Deus dessa noite para a tua vida é: eu vou te direcionar, como eu direcionei aquela mulher, como eu direcionei a Joquebede, e vai haver livramento. Muro não vai cair e menino não vai morrer, porque o Deus da providência já está entrando em ação. Que Deus tremendo. E voltando para Joquebede, ela entrega o menino a Deus. Ela coloca o menino aonde? Nas mãos de Deus. E como se ela dissesse: Deus, não há mais nada o que fazer. E quando não há o que fazer, a única coisa que você pode é entregar a Deus.
tomar de volta, sem se perturbar, sem murmurar contra Deus, sem dizer que Deus não pode, sem dizer que Deus não faz, é entregar e dizer: está às margens, mas está nas tuas mãos. Deus é tão poderoso porque o menino vai na hora certa e a filha de Faraó vai se banhar na hora certa. Por quê? Porque Deus é quem comanda o tempo e as horas, e quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir. Moisés viria, e não era Faraó que ia impedir, não era o homem. Quantos ventos você passou? Está aqui, poderia não estar, com tudo que nós passamos, está aqui, é uma providência divina, está aqui, é poder de Deus, está aqui, é uma nova chance. Está aqui, é ser instrumento de Deus por mais algum tempo. Está aqui, é esperar o que Deus está para fazer no meio do seu povo, em meio a esta situação. Está aqui, é acreditar que nenhum recurso vai destruir a obra de Deus. Estar aqui é saber que nada vai ficar parado, porque no comando do rio está o Deus de toda a providência. Adaios temenai. Eremias toremi cantiomenai. Posso, Eremias tu. É uma correnteza. E você pode dizer: eu não posso com a correnteza. Eu já fiz o barco, mas na correnteza eu não ando. Na correnteza, na força do vento, eu não tenho autoridade. Eu preparo o barco. A palavra diz que ela preparou tudo direitinho. Para quê? Para não afundar, para o menino não se afogar. Ela faz o que pode. E a correnteza vai levando. E nada do que estava ao alcance dela era capaz de intervir na força do rio, na força da natureza. Mas tem um Deus que comanda a natureza. O salmista diz em um dos salmos que quando o Jordão viu Deus, ele recuou. Jordão vê? Não. Quando o mar viu Deus, ele se abriu. O que é isso? São seres inanimados, são coisas que não têm movimentação, mas quando Deus quer, Ele comanda o tempo, hora, vento, correnteza, homens, juízes, desembargadores, autoridades. Ele comanda e Ele desfaz a reunião do inferno. Seja o que for, Deus está trabalhando pela igreja dele. Há uma movimentação que a igreja não vê, há uma movimentação que a igreja não toca, mas Deus está dizendo: eu estou indo em movimentações ocultas, eu estou indo em lugares ocultos, eu estou indo em reuniões ocultas, e vou dar vitória ao povo que é meu. Aleluia. Sabe por quê? Porque há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus na igreja brasileira. Vocês sabiam que o Covid podia ter varrido essa nação? Mas essa nação tem uma igreja. Essa nação tem um povo humilde que ainda ora. Pode não ter muito conhecimento, mas conhece a Deus. E quando dobra os joelhos, alguém não entende, porque varreram a Europa e Deus não permitiu varrer o Brasil, porque há uma igreja de joelho, há uma Joquebede, que quando pega
foram desfeitos. Já foram quebrados. Rasgados. E o inferno está tremendo. Mas a igreja está orando. Enquanto o faraó se levanta, a igreja vai betumando o cestinho. A igreja vai arrumando o cestinho. E o Deus que comanda as águas, e o Deus que tem um propósito, e o Deus que trabalha na hora certa, Ele toma o comando, Ele faz o milagre. E o que é que Deus faz? A providência às margens do rio. Eu entendo o direcionamento de Deus em Joquebede. Ela não colocou ele no meio do rio. Não, na margem. E aonde foi que a filha de Faraó foi se banhar? Nas margens do Nilo. É providência. É livramento. Você não tem noção do que Deus está fazendo por você. Eu entendo uma coisa, que Deus não precisa de muito alarido para fazer. Às vezes o alarido é tão grande, não é nem Deus. E aquele silêncio, Deus está trabalhando de uma forma veemente, de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa, que o homem não pode entender. E nessa noite Deus manda te dizer: descansa o teu coração, porque eu estou na direção do rio. Eu estou com providência, cuidando do que é teu. Joquebede foi uma heroína. Por quê? Porque quem entrega não perde. Você pode pensar que perdeu, mas não perdeu. Quem entrega não perde. Quem confia não perde. Deus, Ele cuida do que é seu. E Joquebede, ela entende que Deus cuida do que é seu. E Deus está cuidando do que é seu. Está cuidando do que é meu. Nós não podemos intervir em muita coisa, mas Deus está dizendo: eu posso, e eu estou na direção. Você não vai morrer, o menino não vai morrer, o muro não vai cair, a muralha não vai desabar. Por quê? Porque há direcionamento de Deus para a tua vida nessa noite. Quando ela entrega, quem é que desce para se banhar? A filha de Faraó. E quando ela olha, a Bíblia diz que o menino era formoso. E ela reconhece: esse menino é hebreu. Mas não foi impedimento para cuidar, para educar, e ainda tem mais. Quem foi que criou a criança e cuidou da criança? Joquebede. A mãe. Quem é que faz isso? Tem alguém que pode olhar e dizer assim: não tem condição. Tem, porque Deus faz umas coisas que nós ficamos impactados. A gente ora, pede, quando Deus faz a gente ainda fica perplexo, dizendo: será que aconteceu mesmo? Aconteceu. É por isso que o salmista diz: quando Deus quebrou o cativeiro de Sião, ficamos como quem? Como quem sonha. Parece que não é realidade, mas o que Deus faz é grandioso. O vento pode estar forte, a correnteza pode estar brava, mas Deus está na direção, está com providência, e diz para você: eu estou cuidando, não se preocupe. Tem livramento e tem um grande projeto na vida dele. Eu vou executar uma grande obra e farei um grande milagre. Fica de pé comigo. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero pedir permissão para fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração nessa noite, porque eu entendo uma coisa, que com toda a tecnologia e tudo que temos,
Tem coisas que nós não temos controle. E Deus está dizendo: confia, porque eu posso fazer algo maior. Deus trabalha em silêncio. O projeto é grande. É por isso que o vento é tão forte. É por isso que o açoite é tão grande. É por isso que o levante tem sido tão difícil para você. E você diz: Deus, é logo agora, nesse tempo, que o Senhor coloca em mim para gerar isso. Senhor, parece que tudo vai desabar, não tem mais condições, não há saída. Deus está dizendo: eu estou te dando saída hoje. Eu estou te dando a direção hoje. Mais uma vez Deus está dizendo: não vai ficar parada. Não vai haver vergonha. Aleluia. O Deus que assina papéis em favor do que é seu, Ele está aqui nessa noite dizendo: eu estou indo. Um dia Deus disse a Jeremias: eu irei aos grandes e falarei com eles da forma que Ele quer. Ele está intervindo em causas e dizendo: haverá providência. Nada vai ficar parado. Por quê? Porque no comando do rio eu estou. Coloca a mão no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. A mão poderosa de Deus está trabalhando. Nessa hora, uma movimentação dos céus, de um Deus soberano. Vai haver algo diferente na igreja dele. Jesus vai fazer algo diferente. Já tem um vento se movimentando no mundo espiritual. Jesus vai renovar pessoas. Alguém não vai acreditar, mas vai haver batismo. Há uma movimentação que Deus está fazendo na igreja dele. Ele está preparando algo diferente. E vai haver um mover de Deus. Por esses dias, Deus vai movimentar as águas. E é o Espírito de Deus que está tocando em pessoas para beber da água da vida. E está dizendo: eu vou fazer transbordar, eu vou fazer jorrar e promoverei aquilo que homem não pode promover. Ele ainda é o mesmo, não mudou. E Ele vai movimentar de uma forma grandiosa. Não vai precisar de muita coisa. Por quê? Porque o sopro é do Espírito. Nós vamos orar agora. E aquilo que você não pode, Deus vai fazer. Quem vai fazer é Ele. Quem vai direcionar é Ele. O diabo pode ter preparado um laço muito grande para tirar a vida dos teus. Mas Deus está quebrando. Como o salmista disse, o laço quebrou. Tem alguém que está escapando. Porque há uma providência, uma mão poderosa de livramento de Deus nessa noite. Ore comigo. Espírito de Deus, estamos aqui na tua presença. Está um povo que é teu, uma igreja que é tua, meu Senhor. E a igreja precisa de ti. A igreja precisa da tua mão trabalhando. Senhor, a tua palavra diz que todos estão sujeitos a tudo. Mas há uma diferença. Nós temos a tua mão poderosa. Faz o que nós não podemos fazer. Visita as UTIs. Toca onde nós não podemos tocar. Os filhos de muitas Joquebedes que estão aqui. Vai visitando. Vai tratando. Vai libertando. Porque tu és o Deus de milagre. Tu és o Deus que quando quer fazer, nada pode impedir. Eu te peço nessa noite a tua intervenção, o teu livramento, a tua providência
para a glória do teu nome. Eu creio, nós cremos, concordamos e aguardamos em ti, meu Senhor, para a glória, para a honra, para louvor e para adoração do teu nome. Amém. Amém. Você crê nisso? Jesus tocou aonde nós não podemos tocar. Gostaria de saber se tem alguém que gostaria de aceitar a esse Jesus, a esse Deus que quando quer toma providência, a esse Salvador eterno. Se tiver alguém, você pode sair do seu lugar ou levantar a sua mão e fazer uma aliança com Cristo. Se não tiver, que o Senhor te abençoe, te guarde. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde a palavra no seu coração, porque Deus, Ele é fiel. E enquanto eu não podia terminar de pregar sem dizer uma coisa para o pastor Daniel, eu estava aqui e Jesus dizia assim para ele, para mim: diga para ele que eu estou assinando um papel. Amém? Assim o Senhor me mandou dizer. Deus é Deus de milagre. Quando Ele quer, Ele faz. Podeis sentar dando glória a Deus. Agradeço a oportunidade de ter estado aqui nessa noite. Que o Senhor abençoe a vida de cada